Olá, bem-vindos ao programa Papo com o Editor dessa semana. Eu sou Lorena Rodrigues, sou editora do Broadcast Político. Estou aqui com a repórter Sofia Guiar e nós vamos entrevistar a deputada Renata Abreu, que é presidente do Podemos, deputada de São Paulo, e que foi relatora do projeto do PERSE na Câmara, que voltou ao tema aqui nas últimas semanas, né, deputada? E a gente queria falar um pouquinho sobre isso e sobre outros assuntos também. Muito obrigada, deputada, por aceitar nosso convite. Eu que agradeço, é uma alegria estar aí com vocês do Broadcast Política. Parabéns, Lorena. Muito feliz de poder compartilhar um pouquinho aqui esse início dos trabalhos legislativos com vocês. Deputada, obrigada. Eu queria conversar com a senhora, começar falando. A senhora teve uma reunião nessa semana com o ministro das Relações Institucionais, Alexandre Padilha, lá no Palácio do Planalto. Queria entender se o ministro prometeu alguma coisa em relação à questão do Programa Emergencial de Retomada do Setor de Eventos, o PES. Vocês estão lutando aí para a manutenção do PES. Como é que ficou e qual a posição do governo neste momento sobre isso? Bom, o que a gente está justamente buscando, Lorena, é o diálogo, né? Existem inconsistências, inclusive na divulgação dos valores. O PERSE, para quem não sabe, é o programa de retomada do setor de evento, do setor turístico, que foi o setor mais prejudicado no Brasil na pandemia. Foi o primeiro que fechou as portas e o último que abriu. Você tem determinados negócios, por exemplo, uma loja que vende, que conseguiu atuar no ambiente virtual, por exemplo. Eventos, setor turístico, não conseguiu, ficaram 2 anos de portas abertas. Então, o Congresso deliberou por uma série de medidas para salvar o setor. E esse setor tem implicação em diversos outros, como limpeza, segurança, som, iluminação. E o resultado veio. Então, esse programa criou uma série de ações para garantir uma justiça social, e essas ações reverteram agora no setor que mais empregou no Brasil, que mais está gerando oportunidade. E aí que tem uma inconsistência de números, porque o governo fala muito que teve algum problema e o gasto com o PERSE girou em torno de 17 bilhões. A renúncia com o PERSE, né, me perdoa, gerou em torno de 17 bilhões. No entanto, os dados oficiais das notas fiscais emitidas pelos 44 quinais que foram aprovados no PERSE, os dados da Receita Federal desses quinais representa 4 a 6 bilhões. Então, a gente precisa dialogar para compreender da onde está vindo essa diferença do que consta para a gente nos dados oficiais e os 17 bilhões que o governo alega. E sem diálogo é impossível se estabelecer discussão. Simplesmente nós virmos com uma medida provisória, né, que acaba com o PERSE, é um prejuízo para trabalhadores, é um prejuízo para empresários que, por causa da lei aprovada, se endividou, fez investimentos, contando com essa renúncia fiscal. Isso gera uma insegurança jurídica muito preocupante para o país e para o setor que está gerando emprego. Então, E o nós que o estamos. ministro falou, deputada? O ministro Padilha ficou de conversar com o ministro Haddad para marcar essa reunião, que a princípio era comigo, com o deputado Felipe Carreiras, que foi o autor do PERSE, eu como relatora, e a relatora no Senado, senadora Daniela, com os setores. Então, a ideia é justamente compreender os problemas e pensarmos juntos em soluções efetivas para garantir a empregabilidade. Oi, deputada, boa tarde. Obrigada mais uma vez pela entrevista. Bom, como a senhora acabou de falar, o ministro Haddad, o governo federal, eles têm dito de fato que a renúncia fiscal do PERSE já somou em torno de 17 bilhões de reais, que é próximo do gasto total de 25 bilhões, estimado para os 5 anos da política. Como a senhora disse, tem uma divergência entre os cálculos feitos por vocês e os cálculos feitos pelo governo, mas se de fato, se esse valor de 17 bilhões que o governo calcula, que o governo divulga, for confirmado, vocês vão continuar defendendo a prorrogação do programa? É importante a gente compreender, Sofia, de fato os números, como eu te disse, e os impactos dele. Por exemplo, só de transação tributária dos débitos, o governo já arrecadou 20 bilhões, só das transações tributárias. Então, é um projeto que, além de estar se pagando,
na nossa leitura, tem gerado emprego. E essas pessoas empregadas pagam imposto de renda, onera menos o Estado. Então, é importante que a gente possa fazer uma análise do impacto real, inclusive em prol do governo. É claro que é possível redesenhar, mas é importante estabelecer o diálogo para que a gente possa entender os números juntos e pensarmos em soluções. Sem isso, a gente não avança. Deputada, e o ministro da Fazenda, né, Fernando Haddad, ele tem dito que existem irregularidades no PS, que foram identificadas irregularidades. O que que a senhora sabe sobre isso? O que que a senhora pensa disso? Olha, Lorena, nós não ouvimos em nenhum momento o próprio ministro dizer que existe fraude. A gente ouviu o do Diz que me diz, mas ele mesmo, eu pessoalmente não ouvi nenhuma manifestação dele com relação à fraude. Agora, vamos lá. Se existe fraudes, ela precisa ser combatida, pessoas precisam ser penalizadas. Mas nós não podemos justificar que para combater as fraudes, nós iremos matar a classe trabalhadora desse setor, os empresários que se endividaram e fizeram investimentos nesse setor. Então, nós precisamos ponderar. Ontem mesmo, o deputado Felipe Carreiras falou, então, teve fraude, por exemplo, várias denúncias no Minha Casa Minha Vida. Acaba com o programa? Não, não Ontem o acaba com o ministro programa. falou, deputada, só para que a senhora contou, o próprio Haddad falou, há indícios de que houve irregularidades no PEX. Ele usou a palavra irregularidades. Irregularidades pode ser dita como quinais cadastrados equivocadamente, né? A admissão de quinais que não estavam previstas no programa original. Por isso que é muito importante compreender o que são essas irregularidades. Agora, o que é fato? Se existir fraude ou se existe irregularidade em desconformidade com a lei, precisa se resolver o problema e não acabar com ele. Esse é o nosso posicionamento. Uhum. Ontem, como a senhora disse, a senhora se reuniu com o ministro Alexandre Padilha, das Relações Institucionais, e ele falou que vai estabelecer esse diálogo com o ministro Fernando Haddad e a senhora. Já teve algum retorno em relação a isso? Há uma sinalização de, nos próximos dias, a senhora se reunir com o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, para avançar e, de fato, já solucionar esse problema, essa questão? Nós estivemos com ele ontem à noite, então foi muito recente, né? E agora entraremos no carnaval. Então a ideia é que logo depois do carnaval que consiga se viabilizar, né? E o ministro Haddad já sinalizou que vai marcar com o setor, que vai marcar com a gente novamente para nos receber e que a gente possa discutir juntos soluções concretas. É o que a gente está aguardando aí o retorno da data. Deputada, só mais um pouquinho ainda falando de Perse, a senhora falou que o programa poderia ser reformulado. Que tipo de reformulação que a senhora acha que poderia ser feita no programa? O que seria viável aí na visão da senhora e do setor? Compreendendo os problemas de quem está na prática. Então, por exemplo, se tem uma discrepância de número, por que ela existe? Foram quinais cadastrados indevidamente? Foram empresas que não deveriam estar lá que entrou? Por que entrou? E aí você cria, então, projetos, pautas, legislação para penalizar, como eu disse, mas retomar a ideia, porque em todas as contas possíveis, como eu disse para você, os 44 quinais que foram aprovados na lei está dentro da expectativa que foi combinada com o governo, né, em torno de 5 bilhões. Agora, sem compreender o problema, é impossível pensar em soluções, mas as soluções existem. E é necessário que a gente possa depurar o problema e pensarmos juntos. Bom, deputada, agora falando agora como Congresso em geral, agora também na retomada do ano legislativo, né? A gente está vendo um tensionamento nas últimas semanas da relação do presidente Luiz Inácio Lula da Silva e do presidente da Câmara, Arthur Lira. Como a senhora está vendo isso? E, assim, depois que o presidente Lula vetou os 5,6 bilhões de reais de emendas de comissão que estavam previstos na LOA, essa tensão na relação de ambos
se intensificou e o presidente Lira tem falado que ele pode até travar a pauta do governo no Congresso Nacional diante desses últimos acontecimentos. A senhora acha que isso de fato pode ocorrer? Acha que isso pode impactar na tramitação de assuntos importantes do governo e até mesmo na tramitação do PERSE? Eu acho que hoje o Congresso está muito ajustado no sentido de que o que é importante para o Brasil nós precisamos avançar. Você pega as próprias pautas, reforma tributária, independente do governo, né, reforma da Previdência, mesmo no governo do Bolsonaro ou no governo do Lula, essas pautas avançaram por causa do Congresso. Então, cada vez mais o Congresso tem adotado uma postura de independência e de compromisso com as pautas que são importantes para o Brasil, independente do governo. Né? É claro que é necessário se estabelecer um diálogo, e é claro que é necessário também que o governo sempre respeite as deliberações do Congresso, como é o caso do PERSE. O Congresso aprovou o PERSE, o Congresso derrubou o veto presidencial, então vinha uma medida provisória, né, derrubando tudo que o Congresso, com 503 deputados, com os senadores, aprovou, não é uma sinalização positiva para os parlamentares que estão dispostos, sim, a ajudar o governo, porque ajudar o governo é ajudar o Brasil. Todo mundo tem o mesmo interesse, né? E essas pautas elas estão se sobrepondo, inclusive as questões políticas, né, de governo. Agora, sem diálogo e com algumas ações como vetos importantes em projetos que foram aprovados pela Casa, medidas provisórias que vão na contramão de projetos aprovados, sem nenhum tipo de diálogo, é claro que vai gerando um desconforto. Mas o caminho do diálogo é sempre a solução e todos os líderes partidários estão engajados em dialogar com o governo e dialogar com o presidente Arthur para promover aí uma tranquilidade e um equilíbrio nesse ano legislativo. Deputada, está tendo inclusive várias críticas em relação a esse tema de diálogo. Está tendo muitas críticas de que o governo de fato não dialoga com o Congresso. O responsável pelo diálogo é o ministro das Relações Institucionais, Alexandre Padilha, e o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, tem tomado algumas rédeas em algumas tramitações de pautas econômicas. Como a senhora vê esse trabalho do ministro Padilha, especialmente, que é o responsável por isso? De fato, ele tem dialogado? Não tem dialogado? Como que a senhora vê isso? Eu acho que talvez tenha uma falha de processo, porque o ministro Padilha, ele dialoga, tanto é que, por exemplo, eu nunca tive problema em solicitar audiências para falar dos temas e ele atender, e atende super bem. Onde eu acho que está o problema, né? É justamente na comunicação, porque a dinâmica da casa é muito rápida. A pauta, muitas vezes, é decidida na semana. Então, existe uma inconsistência, por exemplo, essa medida provisória, dou o exemplo do PERSE para ilustrar, né? Poxa, a casa aprovou, eu fui relatora, é importante que, olha, estamos pensando numa medida provisória porque está acontecendo isso, isso, isso. Vamos pensar juntos? O que não pode é ser surpreendido com uma medida que vai na contramão do que o Congresso aprovou. Agora, é claro que o dia a dia de qualquer governo é muito atribulado. Cuidar da articulação política da Câmara, do Senado e controlar os ministros não é algo simples. Então, a minha dúvida sincera é até que ponto existe essa comunicação da ação do ministro efetiva com a pessoa que faz o relacionamento com o Congresso. Eu realmente tenho dúvidas se até eles mesmos não são surpreendidos nessas ações muito dinâmicas que os ministros às vezes tomam. Mas o que é necessário é ter uma reorganização de processos e reuniões permanentes, na minha visão, né, como gestora partidária e levando, né, ao governo, reuniões mais permanentes entre os ministros para que todos saibam o que cada um está pensando e o que isso impacta diretamente na relação com o Congresso. Isso resolveria muito. Uhum. E a senhora, o que a senhora acha desse tensionamento de relação entre o presidente Lula e o presidente Lira? Acho que isso pode impactar no Congresso? Qualquer tensionamento entre os poderes é sempre ruim. O diálogo tem que ser o melhor caminho, porque quem sai no prejuízo com isso é o próprio Brasil. Em vez da gente estar pensando soluções, né, fica uma disputa de poder. Agora, é claro que a gente precisa entender o ponto de vista de cada um.
O presidente Arthur tem as razões dele também de determinadas insatisfações, né? E o governo também tem os pontos de vista dele. Agora, sem esse diálogo, você não restabelece processos que melhorem a efetividade das ações necessárias para a retomada das pautas e do crescimento que é necessário para o país. Deputada, a senhora falou um pouquinho dessa questão de tensionamentos, né? Nessa quinta-feira a gente viu uma operação grande da Polícia Federal que atingiu o ex-presidente Jair Bolsonaro e alguns ex-ministros dele, alguns líderes ali militares. Como é que a senhora viu essa operação? Olha, a gente ainda está se debruçando sobre ela. Eu estava, inclusive, encontrei alguns líderes do PL e eles não conseguiram ainda nem ler o processo como um todo. Então, eu acho que ainda é muito cedo para ter uma percepção do que realmente está acontecendo. Eu mesma, para eu me posicionar, eu preciso entrar a fundo, entender do que está sendo. A gente está falando só do processo ali, são quase 200 páginas. Então, é necessário entender a fundo o que está acontecendo para que a gente possa ter uma opinião concreta dessas ações. Uhum. Mas a senhora acha que o ex-presidente Jair Bolsonaro teve alguma influência em uma possível desconfiança das urnas eletrônicas do resultado eleitoral de 2022? Ele sempre manifestou desconfiança, isso é público, né? As urnas, ele mesmo deliberava isso. Agora, uma coisa é você ter desconfiança, como muitos brasileiros são favoráveis e contrários, ok? Né? Outra coisa é o que você faz com a sua desconfiança. E eu acho que esse é o grande foco da discussão. Então, como eu disse, eu ainda não me debrucei sobre o que está no processo para eu ter clareza de me posicionar nesse momento. Deputada, em 2022 começaram negociações sobre uma possível formação da federação entre o Podemos, PSDB e Cidadania. Mas no ano passado, o Podemos encerrou esse processo. A senhora acha que isso pode ser retomado de olho nas eleições de 2026? Essas negociações podem voltar a acontecer? Eu acho muito factível, nós temos uma proximidade muito boa com o PSDB, é um partido que está como nós no centro, né, que tem um papel hoje de independência também, temos muitas afinidades. Nesse novo modelo eleitoral, vai naturalmente ter a figura das federações, tá? Aí o PP conversando com a União Brasil, com republicanos, o PDT com o PSB. Então, nós entendemos que unir forças é muito importante. Nós temos perfis semelhantes de parlamentares e de posicionamento. Então, acho que é plenamente factível, sim, uma nova conversa para as próximas eleições. E falando agora em eleição, agora mais a eleição municipal de 2024, qual que a senhora, como presidente do partido, qual que a senhora vê que será a estratégia do partido para essas eleições de 2024? Tem aí alguma expectativa de eleger tantos prefeitos, tantos vereadores? Como que está sendo debatido em relação a isso e até apoio a outros partidos, como por exemplo na eleição de São Paulo? Tem alguma ideia de como vai ser também o apoio do partido em grandes capitais? Bom, a gente tem feito um investimento, Sofia, na formação de novos líderes, né? Então, nós tivemos um processo no Brasil dos movimentos da sociedade civil. Tá aí o Renova, a RAPS, né? O Acredito. E esses movimentos foram importantíssimos e são importantíssimos para a sociedade, porque ele engaja os jovens a participarem da política. E o que o Podemos tem apostado muito não é em quantidade, não é ter 300 prefeitos, não. Mas a gente quer prefeitos com qualidade, a gente quer pegar esses líderes e formar acima de tudo. E o resultado na última eleição municipal foi surpreendente e fantástico no nosso ponto de vista. Em São Paulo, por exemplo, nós fomos o terceiro partido no estado que mais elegeu prefeitos de segundo turno, ou seja, cidades grandes. E o que a gente apostou? Nesses jovens líderes. Né? E isso teve um resultado maravilhoso. Ganhamos a prefeitura de Osasco, de Mogi das Cruzes, de São Vicente, Itapevi, Taboão da Serra, né? E com este perfil que a gente busca. No Brasil, fomos para o segundo turno em 3 capitais.
E hoje temos o prefeito mais bem avaliado do Brasil, o doutor Furlan de Macapá, e tivemos o prefeito reeleito com maior percentual de votos, com 98% dos votos, que foi o prefeito de Itapevi, o Igor Soares. Tivemos o Rogério Lins reeleito em primeiro turno, numa cidade difícil, como Osasco, Mogi das Cruzes também. Então, assim, o que a gente tem apostado muito é que um partido político é um instrumento para apresentar para a população novos quadros, para que elas renovem a esperança, para que elas tenham alternativa. O brasileiro está chegando na eleição falando, eu vou votar no menos pior, não tem alternativa. E a alternativa para se colocar à disposição novos quadros são os partidos políticos. Então, nós temos investido muito, mas é claro que você tem cláusula de barreira, você tem uma série de condições partidárias, e o Podemos foi o partido que mais cresceu no Brasil, né? Um partido fundado em 2017 e que hoje tem aí 18 deputados federais e a terceira bancada no Senado, né? Então, é necessário que também a gente tenha estratégia. Então, nas capitais, por exemplo, se a gente não tem um nome competitivo, nós vamos fazer uma boa composição para elegermos vereadores qualificados. Em São Paulo, por exemplo, capital, nós temos 3 vereadores de mandato. Eu acredito que nós estamos caminhando para fazer 5 vereadores na Câmara Municipal e estamos com o prefeito Ricardo Nunes, que tem um perfil muito parecido com o nosso, de equilíbrio, de seriedade, de bom gestor, que sabe ouvir. Então, nós estamos tomando as decisões misturando esse objetivo de formar os líderes, mas também com as composições necessárias para fortalecer o instrumento partidário. Deputada, a senhora falou de São Paulo, a ex-deputada Joyce Hasselmann vai se filiar ao Podemos? Aí é uma decisão dela, né? A Joyce foi minha colega na Câmara, gosto muito dela, e desde lá de trás a gente sempre conversou, antes dela ser deputada federal, né? Nós tínhamos conversado muito sobre isso, agora é a decisão dela, né? Ela está recebendo convite de vários partidos, né? Natural, uma mulher muito qualificada, e temos que conversar com ela. Depois você me conta para onde ela vai. O Podemos convidou? Sim, sempre conversei com ela para estar com a gente, desde antes dela ser deputada, né? A gente sempre dialogou bastante. Na verdade, o Podemos, até por ser presidido por uma mulher, a gente sempre busca quadros femininos para estarem na política. E uma coisa que a gente preserva muito aqui dentro é respeitar opiniões divergentes. E eu gosto disso. Na nossa bancada federal, nós temos parlamentares que pensam completamente diferente. E essa é a mágica da política, é que a gente possa dialogar, respeitar e se posicionar. E a gente tem trabalhado isso muito no Podemos Mulher, no movimento feminino, para que mais mulheres venham para a política. O Podemos precisa ser uma referência na eleição de mulheres. Deputada, queria agradecer a presença da senhora aqui no nosso programa. É sempre bom quando a gente está aqui 3 mulheres, né, Sofia? 2 repórteres e a nossa convidada. Agradecer mais uma vez o convite, agradecer a Sofia que entrevistou com a gente. Só tem o Bruno, que é o nosso técnico, que é um homem que está ali fazendo a parte técnica. E agradecer principalmente aos nossos assinantes. Obrigada, deputada. Obrigada. Um grande abraço.